Vamos dar início à nossa palestra sobre governança dos investimentos no regime de previdência complementar. A nossa palestrante é a Francis Nascimento. Ela é MBA em Finanças pelo INSPER, MBA ESG, PEC, que é Programa Executivo de Continuidade em Negócios Internacionais. Mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro e em bancos nacionais e estrangeiros. Histórico em construção de carteira de clientes institucionais. Nos últimos 10 anos, foi responsável pelo desenvolvimento comercial da carteira de Trade Finance e Cash Management, com instituições financeiras locais e internacionais. Atualmente é diretora de investimentos da Previcom, Fundação da Previdência Complementar do Estado de São Paulo. Com vocês, Francis. Fique à vontade. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer a PEPREM pelo convite, por participar mais uma vez do congresso, né? Um congresso tão grande, mais de 850 participantes. Um sucesso, um grande sucesso, né? Então, como o nosso amigo já adiantou aqui, eu sou Francis Nascimento, diretora de investimentos e ETQ da Previdência Complementar do Estado de São Paulo. A Previcom ela foi criada para fazer a gestão de estados e municípios, foi criada primeiro para fazer a gestão dos planos de previdência complementar do servidor público do Estado de São Paulo, e depois ela abriu para fazer para outros estados e outros municípios. Hoje ela tem 3,5 bi sob gestão e faz a gestão de 9 planos diferentes. Então, a pauta do dia é falar sobre governança de investimentos, mas antes de falar sobre governança, eu começo a falar sobre dever fiduciário, né, que é a nossa obrigação de cuidar e zelar de um dinheiro que não é nosso. Então, nós temos o dever de cumprir as obrigações legais e ir além delas até para cuidar com bastante cautela e diligência do dinheiro do nosso participante. Então, vamos lá. Só para dar um panorama sobre governança em geral, né, para as empresas como um todo. Então, são as regras, o sistema criado para monitorar e para criar diretrizes para as empresas. E, então, por isso que é composto, né, os conselheiros, diretoria executivas, os comitês, para desenvolver isso dentro da empresa, determinar cultura, valores e etc. E aí os 4 princípios de governança, que é transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Então, isso mostra bastante que a gente tem que ter sempre transparência, consistência na informação dos dados, não mostrar o dado de uma forma em um momento e de outra em outro momento, tem que ser sempre da mesma forma, tem que ter um padrão. E a responsabilidade corporativa também, né? Então, no nosso caso, principalmente, né, que a maioria das pessoas que estão aqui são gestores, né, de RPPS, então, é a responsabilidade de cuidar de algo que não é nosso, né? De cuidar do dinheiro das outras pessoas. Então, isso é muito importante que a gente tenha o dobro de cuidado. E seguindo mais na governança de investimento, né, toda a estrutura que a gente tem que criar para tratar do recurso dos nossos participantes com boa-fé, lealdade e diligência, sempre zelando, né, por padrões éticos de elevado nível.
E eu coloco aqui alguns dos elementos principais, principalmente que a gente usa lá na entidade, né? Então, o Conselho Deliberativo como órgão máximo, que é o órgão que define todas as diretrizes para o desenvolvimento do nosso trabalho de gestão, né? Então, são eles que determinam qual vai ser a estratégia para o ano, sempre com visão de longo prazo. Eles também que aprovam a nossa política de investimento, né, que é o documento mais importante, que dá todos os parâmetros para a gente conseguir fazer as operações no mercado financeiro. A legislação que a gente segue é a 4994, que determina todos os limites para os investimentos, limites e restrições também, né? E a gente também tem um comitê de investimento. Esse comitê de investimento ele avalia tudo que a diretoria de investimento propõe e encaminha para o Conselho Deliberativo aprovar. Outra área muito importante no sistema todo de governança é a auditoria, seja ela interna ou externa, porque a auditoria ela vai comprovar, né, que os investimentos estão sendo feitos de forma correta, que os processos estão sendo respeitados, que as diretrizes estão todas sendo seguidas. A área de compliance e regulação também é uma área muito importante, algumas entidades não têm, devido à restrição financeira, né? Não pode criar, não tem recurso suficiente para criar uma área específica para isso, e acaba controles internos assumindo essa função, mas nada mais é do que uma área que vai confirmar que as regras todas estão sendo cumpridas e dentro do prazo, né? Então, tudo que você tem, no nosso caso, a gente entrega documentações mensais para a Previc, então, que estão sendo entregues todas na data correta, da forma correta, essa área de compliance e regulação. E a transparência e comunicação, né? Como eu falei no nosso dever de fiduciário, a gente tem sempre que ter um modelo e um padrão a ser seguido, né? Com bastante consistência, tempestividade. Então, eu não posso, esse mês, apresentar um relatório 12 meses, 24 e 36, e no próximo mês eu apresento só o 24, porque é onde o meu resultado está melhor. Então, a gente sempre tem que ter a mesma consistência para dar transparência e credibilidade também para o trabalho que a gente faz. E a gestão de risco. A gente tem já um padrão normal nas entidades de controlar os riscos das operações, o índice Sharpe, o Trainor, o Tracking Error, isso já é padrão, volatilidade, se os gestores estão seguindo o que se comprometeu, se o fundo está adequado com o que foi escolhido, com o mandato que ele é proposto. Mas, às vezes, a gente deixa de olhar também um outro risco que é muito importante, que é da responsabilidade do investimento. Se o investimento que eu estou fazendo em uma empresa, eu não estou investindo em uma empresa que causa algum impacto negativo para a sociedade ou para o meio ambiente. Então, esses dois pontos eu coloco eles sempre juntos, que na verdade deveria ser um único ponto. O risco não apenas de volatilidade de Sharpe, mas o risco de impactos negativos para a sociedade. Hoje a gente compra um fundo de crédito e dentro dessa carteira tem vários ativos. Só que eu não me preocupo que ativo está lá dentro, né? Eu me preocupo com a rentabilidade que ele está entregando, se a volatilidade dele está boa, se não tem nenhum risco de default daquela empresa. Mas eu não olho se aquela empresa investe em uma empresa que contrata trabalho infantil, em uma empresa que está desmatando ilegalmente. Então, esse tipo de preocupação a gente também precisa incluir nas nossas análises de risco, né? E lá na Fundação, a gente assinou o Código de Stewardship,
que ele é um código de adesão que você se propõe a acompanhar esse tipo de empresa, na verdade, acompanhar esse tipo de risco, né? Então, de abrir a tua carteira com muito mais atenção e olhar se dentro dela não consta empresas que correm risco de tomar multa por questões éticas, por lavagem de dinheiro, por multas trabalhistas, porque explora o trabalho, né, ou tem um trabalho desumano. Então, vira e mexe, a gente vê notícias aí. A empresa de vinho que contratou, tinha pessoas trabalhando lá, o trabalho análogo à escravidão, empresas extrativistas que exploram, que tem crianças subindo na árvore e tirando fruto. Então, tem muita coisa negativa e a gente, às vezes, não olha isso para a carteira, né? Então, quando a gente coloca essa área de risco, a gente tem que olhar um pouco mais e um pouco mais além, né? Não apenas do risco tradicional. E falando um pouquinho mais da governança das entidades, de prática, acho que acabei já falando disso aqui, né? Mas os papéis dos diretores, os papéis dos conselheiros, né? No nosso conselho, a gente tem o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. Eu tenho 2 conselheiros que questionaram esse tipo de coisa que eu acabei de falar. Nenhum conselheiro mais questionou. E isso é um ponto muito importante, né? Até como que você faz a gestão do investimento e você fica só no superficial, né? Porque nenhuma entidade, nenhum fundo, eles não vão nunca te mostrar o detalhe, a menos que você peça, né? E esse é um direito que nós, enquanto investidores, temos, né? E os gestores, eles estão dispostos a mostrar isso para a gente. Basta a gente pedir, né? Então, esse é um ponto que lá na Fundação, a gente é muito exigente com esse ponto. A gente olha, a gente realmente abre carteira e a gente passa essa visão para os conselheiros também, né? Para que cada vez mais crie essa cultura de olhar não apenas o resultado da carteira, mas ir um pouco além. E aí, quando a gente fala de governança, né, a gente tem que seguir vários processos, vários trâmites, entregar a documentação correta, na data correta para a Previc, balancete, todos os demonstrativos que a gente precisa encaminhar. Também divulgar nossas lâminas, né? Assim como as assets divulgam as lâminas mensais delas, a gente também divulga lâminas para os nossos participantes. Então, a gente tem que cumprir tudo isso. E quando a gente faz a gestão da carteira, a gente também segue todas aquelas diretrizes de limitação de risco, de quantidade de ativos dentro da carteira. E a gente também pode, às vezes, falhar, né? E se essa falha acontecer e passar por todos esses órgãos de governança e ninguém viu, muitas vezes todos vão ter que pagar o preço de não ter visto determinada ilegalidade que foi feita na carteira. Então, na Previcom, por exemplo, o Estatuto diz que o diretor financeiro ele tem poder, o diretor de investimento ele tem poder para decidir sobre o investimento, mas todos os outros diretores eles respondem solidariamente e os conselheiros também. Então, se eu fizer um investimento em um ativo que dê um problema futuramente, todos vão responder. Então, a governança inteirinha. Por isso, é muito importante que cada um saiba o seu papel. O conselheiro deliberativo delibera sobre diretrizes adequadas para o segmento, adequadas para o perfil do investidor. O fiscal faça o papel dele também, de fiscalizar realmente. E a gente, na área de investimentos, a gente também tem que ser o mais diligente possível no momento de escolha, porque, no final das contas, se tiver que ter alguma penalidade, todo mundo vai pagar igual. Então, as penalidades elas variam, né?
Pode ser apenas uma advertência, pode ser uma multa, inabilitação temporária ou permanente, e até intervenção. A gente já viu alguns casos de fundo de pensão que teve intervenção, né? A Previc manda uma pessoa lá para assumir o lugar do dirigente. E pode responder também civil, por reparação de danos, criminal e administrativamente. Então, as penalidades são muito grandes. Então, por isso, essa governança é importante e também nos protege. É importante que eu faça um investimento, mas que tem outras pessoas olhando. Né? Porque se, às vezes, não é porque aconteceu algum problema que o diretor de investimento, o gerente de investimento, o analista, não viu. Né? Pode acontecer um problema, mas não era esperado. O caso de Americanas, por exemplo. Quantos analistas olharam Americanas e não enxergaram o problema que tinha? Né? Alguns, depois que passou, dizem que tinha visto, que sabia, que não viu, porque não operava empresa desse modelo. Mas quantos outros não analisaram e não viram o problema? Né? Então, pode acontecer problema, e é importante que tenha passado por todo esse processo de governança, que é a única defesa que a gente tem. Né? Que isso passou por uma auditoria, isso o nosso Conselho Fiscal viu, e aí ninguém viu o problema. Né? Se você tiver que tomar decisão sozinha, o risco é todo seu. Quando você tem uma boa governança, um sistema robusto para proteger todas as operações que são feitas, isso também te protege. Então, seja lá o conselheiro que acaba respondendo, né, solidariamente, seja os outros diretores, que eu sou diretor de relacionamento, não tenho nada a ver com investimento, mas você está na fundação, você está vendo o que está sendo feito e você não fez nada. Então, responde solidariamente. Isso está no nosso estatuto. Né? Cada entidade tem um estatuto diferente, né? E define as responsabilidades de forma diferente. Na nossa, é solidário. E a Previc também ela criou os níveis de fiscalização. Né? Então, acho que muito parecido com o que tem também nos RPPS. As fundações elas têm o S1, S2, S3, S4, de acordo com o tamanho e a complexidade da entidade. A Previcon ela é S2. E aqui um desenho de como está a governança da fundação. Então, a Previcon tem o Conselho Deliberativo, que é o órgão máximo. A gente tem também o Comitê de Auditoria, uma comissão ética, auditoria interna. A gente tem também o Conselho de Auditoria Externo, né, que a gente chama de COAUD. E tem o Conselho Consultivo, que são esses conselhos aqui de cada um dos planos. Então, todos os planos que são criados pela Previcon... apertei o botão errado. Aqui. Todos os planos, eles criam comitês gestores. Então, o RP, por exemplo, é o plano dos servidores públicos do Estado de São Paulo, que são os estatutários, os concursados. Né? O RG são os servidores públicos do Estado de São Paulo, que estão no regime seletista. E aqui o das universidades. A gente tem também em Rondônia, um multipatrocinado, que tem vários municípios, deve ter algum aqui dentro, do Estado de São Paulo, e Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pará. Cada um desses planos, eles constituem um comitê gestor. Esse comitê gestor é escolhido pelo próprio plano, e aí tem por eleição, tem por indicação. Aí cada regime desses planos é que define quem vai fazer parte desse comitê.
E esse comitê é mais um fiscalizador também, né? Então, ele que acompanha toda a rentabilidade, todos os papéis que estão dentro da carteira, o que está sendo feito, se a política de investimento está adequada para o perfil do participante, que ele conhece muito bem, né? Que é esse ponto aqui que eu acabei de falar, né? Eles são responsáveis pela definição da estratégia e o acompanhamento do plano. E os membros são indicados pelos próprios entes ou pelos participantes também. E aqui é o fluxo do investimento na fundação, que é como a gente define os investimentos, né? Então, a área de investimento ela recebe as propostas das instituições financeiras, os novos fundos, e aí faz uma avaliação prévia para ver se tudo está de acordo com as regras, né, as limitações e restrições que a gente tem dentro da política. Uma vez isso, todos esses padrões adequados, a gente passa para uma análise técnica externa, que é o nosso consultor de investimento, que vai fazer uma análise técnica do due diligence do gestor, todo um processo que vai ficar tudo documentado. A gente também faz uma análise jurídica do regulamento, todos os detalhes, né, para não esquecer de observar nenhuma das linhas ali do regulamento que vem. E aí a gente passa todo esse processo para o comitê de investimento. O comitê de investimento vai avaliar e tudo de acordo, o fundo é aprovado, né? Quando é o caso de fundo exclusivo, a gente também, que envolve valores muito maiores, né, do que os investimentos dia a dia, esses fundos exclusivos a gente precisa da aprovação da diretoria executiva. E quando é um fundo fechado, o caso do FIP, por exemplo, a gente precisa da aprovação do Conselho Deliberativo também. Então, por isso que eu sempre digo, né, passa por todos esses processos, algum problema que possa ter, alguns desses níveis vai pegar, né? Então, ele pode parar no jurídico, por algum detalhezinho no regulamento que não está de acordo, pode parar lá no consultor de investimento, que responde solidariamente com a gente também. Então, ele pode observar algo na operação que não está adequado para a fundação, enfim. E aí, passando por tudo isso, a gente ainda corre o risco, né? Por mais que a gente tenha todo esse cuidado, toda essa diligência, todo esse zelo para fazer a escolha de cada produto que a gente coloca dentro da carteira, a gente ainda corre o risco, né? Então, a nossa defesa é ter os processos criados, montados, bem guardados. É a única defesa que a gente tem, né? Porque problemas podem vir. E a gente tem que responder. A Previc é o órgão regulador e fiscalizador, né? Além da Previc, quem cuida também, quem fiscaliza, quem está em cima de vocês, cuidando, e o conselho, né? Sim, a gente tem a Previc, que é o nosso supervisor direto, mas a gente também responde para o Tribunal de Contas do Estado, eles também fiscalizam a gente, e as fiscalizações internas, né? Conselho Fiscal, mensalmente, os próprios comitês gestores são nossos fiscais, né? Eles acompanham tudo que a gente faz, então, qualquer fundo novo que aparece na carteira, eles pedem documentação, me manda como é que foi selecionado, por que esse gestor ou aquele. Então, a gente é fiscalizado o tempo inteiro. E aqui, antes de finalizar, queria passar um pouquinho sobre a Previcon, né? A Previcon hoje tem 3,5 bilhões sob gestão, mais de 51 mil participantes. A gente faz a gestão dos 5 estados, como eu mostrei, né? São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Pará. E os municípios de São Paulo, que eu gosto de colocar esses, para ver se alguém está aqui, né, na plateia. Peruíbe, Santos, Guarulhos, Osasco, Itapevi, Mairiporã, Louveira, Piracicaba, Lençóis, Cândido Mota. Ninguém
João Ramalho? Jales, legal. Mais ninguém? Osasco? Ribeirão Preto, legal. Então, a gente faz a gestão, é um fundo multipatrocinado desses municípios, e também tem um comitê gestor que é eleito por tamanho, aí tem algumas regras lá, que eu não me lembro exatamente, mas tem umas regrinhas para fazer parte do comitê gestor, e isso é muito importante para a gente, né? Porque esses municípios eles acabam fiscalizando a gente também, né? Acompanhando tudo que a gente tem feito para o plano. Aqui é a rentabilidade nossa, nossa meta é de IPCA mais 4, os planos são de contribuição definida, então, em tese, ele não precisaria ter uma meta atuarial, mas a gente tem, sim, um alvo a atingir, e o nosso alvo é IPCA mais 4. A fundação começou em 2013, os investimentos da fundação começaram em 2013, então, desde lá, a gente tem conseguido atingir aí os objetivos. E aqui um pouquinho do panorama do que tem ainda, né, para ser feito de regime próprio dos estados e municípios. Então, 2.144 municípios possuem RPPS. Dessa quantidade, 1.972, 92%, que é um excelente número, já tem a lei de previdência complementar. Só que menos da metade disso, né, 40%, está autorizado pela Previc. Ou seja, são planos que ou já estão em funcionamento, ou estão muito próximos de estar em funcionamento, mas é 40% do que está aprovado, do que deveria ser, né, do que já tem a lei. Então, tem muitos entes ainda que precisam aderir a uma previdência complementar. Aqui no estado de São Paulo, são 220 municípios que têm RPPS, 213 já têm a lei, então está bem avançado comparado com alguns outros estados. 102 já estão autorizados, então 48%, já a metade já é bem melhor, né, do que o anterior. E desses 102 autorizados, 23 estão lá com a gente na Previcom. E aqui tem esse QR Code aqui, que é um guia da Previdência Complementar para os entes, para quem ainda não aderiu, né, quem ainda não fez a licitação, enfim, cada município tem o seu processo, de buscar, então, o plano de previdência complementar, que é lei, né, a maioria já tem, e agora só falta realmente colocar em prática. Era isso. Vamos abrir para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Muito obrigado, Francis. Vamos abrir aqui a pergunta para todos nós. E antes já tinha até mais uma dúvida. Você falou que muitos aqui já têm, porém não estão aderidos. Você pode explicar isso para a gente, por favor? Então, falando especificamente aqui do estado de São Paulo, né, todos que têm RPPS deveriam ter a lei. Então, quase todos têm, né? 97% já têm a lei. E só que só 102 têm autorização da Previc, quer dizer que, apesar de ter a lei, eles ainda não estão dentro de nenhum plano de previdência complementar, né? Então, desses 102, 23 está lá com a gente e os outros 80 estão em outras entidades, né? Tem várias outras entidades que fazem o mesmo trabalho, quer dizer que faltam mais de 100 municípios entrarem em algum plano de previdência complementar. Muito obrigado. Vamos abrir para perguntas. Quem tem alguma pergunta, por favor.
Boa tarde, né? Francis, obrigada, viu? Foi uma bela explanação, foi muito proveitosa. Eu gostaria de saber qual que é a vantagem para o município em entrar em um fundo multipatrocinado. Tá. Boa pergunta. Aqui. O fundo multipatrocinado, ele vai dividir os custos que você tem para criar. Então, alguns estados cria uma estrutura, você tem que ter uma estrutura de regulamentação, de envio de informação. É criar uma nova entidade, né? Como tem um RPPS que cuida do recurso da aposentadoria, você teria que criar um novo para cuidar do regime de previdência complementar. Então, o custo disso é muito alto. Então, por isso que você fazer parte de um fundo junto com outros municípios, ele te dá força no mercado, né, para adquirir melhores produtos, e você também tem custos menores para isso, né? E, além disso, no caso da Previcon, a experiência toda do Estado, né, do ente, de já ter desenvolvido isso. A Previcon foi a pioneira em administração de planos de previdência complementar. Então, é o conhecimento que essa entidade que vai fazer a gestão traz como benefício para o município e para os participantes do município. Obrigado, Francis. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Boa tarde, Francis. Eu agradeço a palestra, parabenizo também pelas explicações. A minha pergunta é mais de ordem prática em relação à tributação em si. O PASEP, né, que é um imposto que seria federal, com relação à previdência complementar, ele tem um benefício fiscal em relação a considerar uma despesa intra-orçamentária, né? E a previdência comum, ela em tese não tem a grosso modo, esse regime de isenção. Há uma discussão em relação à identificação do objetivo da gerência, que seria o mesmo em relação a garantir futuros pagamentos previdenciários e benefícios, né? Você tem algum apontamento em relação a isso que contribua para essa similitude ou a diferença que se faz em relação à previdência complementar e à previdência comum do servidor nesse sentido? Obrigada. É uma pergunta difícil, né? Porque, na verdade, para fins de aposentadoria, é uma coisa, né? Agora, para a previdência complementar, é dado como uma bitributação, porque você já pagou anteriormente, aí você teria que pagar novamente. Então, por isso que nessa batalha, a previdência complementar acaba sempre ganhando, né? E não ter esse imposto, né? Não ter nenhum tipo de imposto. A gente não paga imposto de renda, por exemplo, né? Porque você já pagou quando você recebeu o teu salário. Então, quando você deposita na previdência complementar, aí você está isento. É o sistema, né? Mas isso é uma luta mesmo, né? A gente vê vários advogados aí trabalhando, buscando, né, a equidade que a gente espera tanto, né, principalmente na tributação, mas realmente uma batalha. Boa pergunta. Difícil, mas é boa. Fica complicado mesmo, né? Muito obrigado pela pergunta. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Tá bom. Francis, muito obrigado. Parabéns pela brilhante palestra. Tudo de bom para você. Obrigada, pessoal. Obrigada.